Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a gente reiniciar nossas disciplinas, tá? Antes de eu começar falando um pouquinho sobre o que a gente vai fazer, eu queria deixar um recadinho para vocês. Eu sei que esse momento que a gente está passando não é um momento fácil, mas nós estamos todos em casa e a faculdade decidiu, né? Não só a faculdade, mas todas as faculdades estão fazendo dessa forma, das aulas por ensino remoto. Eu queria que vocês entendessem que isso é bom para vocês, isso é bom para nós, porque em respeito a vocês, o nosso conteúdo ele não vai ficar atrasado. Vocês terão como adiantar algumas coisas e todos os professores estarão dando esse apoio para vocês a todo momento, tá? E aí, a gente vai começar hoje com a nossa disciplina de TIS. O que a gente vai fazer? Eu queria que vocês relembrassem que na nossa última aula presencial, vocês fizeram o atendimento com o paciente. E eu já tinha pedido para vocês, já estava tudo certo para nossa próxima aula, que era para vocês me entregarem as 6 metas que eu iria corrigir em sala de aula para a gente dar andamento, para começar a entregar 2 metas por semana para o paciente de vocês, tá bom? E aí o que acontece? Como a gente não teve aula presencial, vocês vão me entregar essa atividade agora, que vocês vão colocar na plataforma do Moodle. O Moodle, que já é um ambiente que muitos de vocês conhecem, porque vocês fazem as disciplinas EAD, vai ser o nosso ambiente de sala de aula. Então, a gente vai se encontrar toda semana nos dias das nossas aulas. Então, toda terça-feira, vocês podem entrar, que já vai ter o material do TIS. Assim como todos os outros professores vão colocar os materiais das disciplinas deles, tá? Então, vocês podem ir entrando na plataforma, clicando na disciplina que vocês têm durante o período, que as nossas aulas estarão lá. Assim que tudo isso terminar, a gente vai voltar para a sala de aula e tudo vai voltar da forma como era, tá bom? Então, que atividade que eu tenho para vocês, para a gente dar andamento aí nas nossas atividades do TIS? Falando um pouquinho do TIS, o que eu queria que vocês fizessem para mim? As atividades continuam sendo feitas pelo grupo, tá? A gente não tem como encontrar o grupo, mas vocês podem fazer isso de forma remota, vocês podem interagir pelo WhatsApp, vocês podem interagir pela internet, da forma como vocês acharem melhor. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, seguindo aí esse nosso cronograma que eu coloquei para vocês, é retomar o questionário do paciente que vocês avaliaram. Então, eu queria que vocês fizessem a anamnese desse paciente. Eu já tinha falado um pouquinho, mas às vezes vocês podem ter esquecido que o que é a anamnese do paciente. Vocês vão ter que resumir para mim o que ele falou, tá? O que está marcado lá no questionário de vocês da clínica escola que vocês fizeram lá naquele dia. Então, vamos iniciar aqui. Olhem um pouquinho pro material que eu tô colocando aqui para vocês. Então, a primeira coisa, né, uma das primeiras perguntas que o prontuário tem era o objetivo do paciente. Então, será que esse meu paciente ele precisa emagrecer ou ele procurou a clínica escola, né? Ele procurou o nosso atendimento porque ele queria mudar hábitos alimentares, tá com algum problema de saúde, tá? Então, colocar qual é o principal objetivo do paciente, descrever se o paciente tem algum tipo de doença crônica, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem alguma doença, tá? Se o paciente relatou o uso de alguma medicação, Narune, como que eu vou fazer isso? Eu vou descrevendo na forma de textinho. Paciente XY procurou porque tem o objetivo de emagrecer ou tem o objetivo de melhorar os seus hábitos alimentares, relata ter hipertensão, diabetes, faz uso de medicação para controlar essas doenças, ok? Então vocês vão escrevendo na forma de um textinho as principais características que vocês observaram do paciente. Além disso, tem uma pergunta que questiona, por exemplo, se o paciente tem constipação, se ele tem gastrite, se ele sente incômodo ao consumir algum tipo de alimento. Então, por exemplo, se ele tem intolerância alimentar, se ele tem alergia alimentar, porque é um dado essencial, tá? Se o paciente, por exemplo, tem intolerância à lactose,
nas metas, a gente não pode colocar, por exemplo, aumentar o consumo de leites e derivados. Então, atentem-se para, às vezes, alguma questão muito específica que o paciente de vocês tenha, para que as metas que vocês forem passar, elas estejam adequadas ao perfil do paciente, tá? E depois a gente chega na parte do questionário de frequência alimentar e do recordatório. Eu quero que vocês façam uma análise desses questionários. Então, por exemplo, será que o meu paciente ele tem o hábito frequente de consumir frutas, verduras, legumes? Ou ele tem o hábito frequente, por exemplo, de consumir refrigerante, molhos prontos, salgados, tá? Então, é meio que esse resumo, por quê? Eu preciso dessa anamnese de vocês e isso vai facilitar também para pensar nas metas que vocês vão passar para o paciente. Então, à medida que eu observo, poxa, meu paciente tem baixíssimo consumo de fruta ou ele consome refrigerante todos os dias, é uma meta que a gente já pode pensar em passar para o paciente, tá? Depois disso, a gente fez a avaliação antropométrica. Na avaliação antropométrica do paciente, que a gente fez lá na Clínica Escola, a gente fez peso, altura, IMC, e a gente calculou o percentual de gordura por meio da bioimpedância, correto? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou colocar na plataforma a tabelinha de classificação da gordura corporal. Essa tabelinha de classificação da gordura corporal, ela leva em consideração o sexo do paciente, então se é homem, se é mulher, e a idade do paciente, tá? E aí vocês vão observar, por exemplo, qual foi o percentual de gordura do meu paciente, que tá lá no prontuário de vocês. E aí vocês vão classificar, esse percentual de gordura tá normal, tá adequado, tá elevado, tá associado a risco de doenças. E eu queria que vocês classificassem o IMC. Vocês ainda não tiveram essa aula, né? Só os modulares, mas vocês podem encontrar esse dado facilmente na internet, em livros, na minha biblioteca, tá? Qual que é a classificação do IMC? Então, eu quero que vocês classifiquem o IMC, coloquem em relação à circunferência da cintura, eu vou colocar para vocês também isso na plataforma do Moodle, tá bom? E aí, depois de tudo isso, dessa anamnese, eu quero que vocês coloquem um tópico específico das 6 metas. Então, eu preciso que vocês descrevam para mim meta 1, meta 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Sendo que a meta 1 e 2 são aquelas 2 primeiras metas que a gente vai passar na primeira semana para o paciente. E assim sucessivamente. Coloquem na ordem das metas que a gente vai passar para o paciente. Lembrem-se, como a gente está iniciando com o paciente, o ideal é que a gente comece com as metas mais simples do paciente ir seguindo e deixando as metas às vezes mais complexas ou as metas que vão demandar um comprometimento maior do paciente mais para o final. Por quê? Porque ele já acostumou, ele já está se adequando às mudanças que a gente está passando. Então, eu queria que vocês fizessem essa atividade, tá? E que vocês colocassem para mim na plataforma até o dia 7, ou seja, até a outra terça-feira, porque eu vou corrigir as metas e vou respondê-los, eu vou colocar as correções dessas metas para vocês e a partir daí a gente vai dar prosseguimento à nossa disciplina do TIS, tá? Na terça-feira que vem, no dia 31, eu estarei online, tá? Vou disponibilizar, vou fazer uma chamada com vocês. Quem tiver dúvida, eu estarei no horário da nossa aula disponível para a gente poder conversar, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada e façam aí as atividades, tá bom? Até nosso próximo encontro.